A reforma tributária entrou de vez na agenda do Congresso Nacional e a expectativa é de que as propostas em estudo avancem muito ainda neste ano de 2020. Simplificação tributária e fiscal, mais justiça social com a desoneração da produção e uma melhor distribuição da arrecadação de tributos são pontos essenciais nesse debate. O deslocamento da competência tributária para o local de consumo é outro ponto que considero bem relevante, porque se mostra mais justo com estados como Rondônia, que não conta com um polo industrial, por exemplo. Consumimos em Rondônia e o tributo é pago para os estados fornecedores. Precisamos inverter esse quadro. O governo e o parlamento sabem bem o quanto essa reforma é importante para o país, não somente por seus efeitos internos, mas também externos. Em resumo, precisamos deixar a economia mais livre, com produtos e serviços mais competitivos e a geração de mais empregos com melhores salários. A reforma precisa melhorar também a vida do trabalhador. Não dá para pensar numa reforma que não traga justamente esses resultados. À medida que caminha a reforma tributária, precisamos que a elaboração da proposta de reforma administrativa também avance. Tenho defendido a urgência da reformulação constitucional e infraconstitucional das bases normativas reguladoras do serviço público. Mas não são apenas com uma visão em redução de despesas. Geralmente, pensamos em reforma administrativa somente no aspecto das mudanças na estrutura das cadeiras ou das carreiras, estabilidade, salários e benefícios. Ou seja, um foco apenas na redução dos gastos públicos. Isso é preciso, com certeza, mas há outro fator muito relevante e que, ao fim e ao cabo, termina por influenciar também na redução dos gastos do governo com a máquina administrativa. A criação de mecanismos de avaliação de desempenho e o aperfeiçoamento do controle. O princípio da eficiência, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, exige que pensemos em melhorar a governança, a gestão dos recursos públicos. Nesse ponto, precisamos contar e muito com a figura do servidor público. Para isso, precisamos fortalecer as carreiras de Estado, dar a necessária autonomia técnica e funcional para os servidores, com uma remuneração condizente com o nível de trabalho que precisamos e esperamos. O servidor público continua sendo fundamental. Na área do controle, o que falta não são mais mecanismos, mas melhores mecanismos. Precisamos fazer de operações como a Lava Jato um laboratório de ideias, de meios para frear a corrupção, tão responsável pela sangria dos cofres públicos. Isso, todavia, não pode ser feito sem pensar também em um aperfeiçoamento técnico do aparelho investigativo, que deve funcionar dentro das balizas dos princípios e garantias constitucionais. Precisamos de uma reforma administrativa que traga mais transparência, que lance mais luz às ações administrativas e uma maior interconexão com os órgãos de controle, para evitar o sacrifício de garantias constitucionais caras, como a presunção de inocência, por exemplo. Precisamos ter equilíbrio e responsabilidade. Não podemos querer erradicar a corrupção sacrificando a reputação dos servidores públicos. Pelo contrário, o sistema administrativo precisa identificar e reconhecer os bons servidores, que existem aos milhares por este país e que são responsáveis por um efetivo controle interno, muito mais eficaz e necessário que a correção das condutas praticadas. O controle interno evita o desvio de recursos, corta o mal pela raiz, enquanto o controle externo pune a prática delitiva, mas nem sempre consegue reaver para o erário os valores que foram desviados. É por isso que a reforma administrativa precisa valorizar e não precarizar o serviço público. O governo vem sinalizando nesse sentido, a fim de produzir uma reforma administrativa ampla, que seja melhor para o Estado brasileiro. Uma política estatal perene e não apenas uma ação de governo de efeito passageiro. Vamos aprofundar esse debate e construir juntos um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros, honrando os bons servidores públicos e coibindo as práticas nocivas que tanto empobrecem a nação.
Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.